Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos nos colocar de pé, louvar o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Vamos toda adoração pedir a Ele, dizendo que nós confiamos nele e construiremos a nossa vida nele, amém? E quem melhor para nós confiarmos senão no Senhor, o nosso Deus, que nos criou, conhece a nossa estrutura, o Senhor que nos deu a vida. E essa palavra nos fala que sem fé é impossível nós agradarmos a Ele. Então que nessa manhã nós confiemos no Senhor de todo o nosso coração. Que nós saibamos que Ele sabe o fim das coisas, Ele sabe o início, Ele sabe o meio das coisas. Ele nos criou, Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Ele enxerga além daquilo que nós enxergamos. Às vezes nós estamos numa situação que nós não conseguimos enxergar além. Tiveram umas situações que eu passei, às vezes tenho passado, que diante da circunstância que nós temos ao alcance dos nossos olhos, a gente imagina e não tem perspectiva de lá na frente. Fala assim, como que vai ser lá na frente? Tá tudo acabado agora, ao redor parece que tá tudo destruído. Mas o Senhor, Ele enxerga além, se você coloca a sua confiança nele. Mesmo você não sabendo o que acontecer, o que vai acontecer, alegre o seu coração, porque o Senhor já está lá no futuro e Ele já está cuidando de todas as coisas. Amém. Glórias a Deus. Digno dessa canção.
dia, paz do Senhor. Amém. Nossa Senhor, só vi 3 pessoas no culto. Bom dia, paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus, vocês estão felizes? Amém. Meu Deus do céu, eu quero saber o dia que vocês estiverem tristes. Vocês estão felizes? Sim. Glórias a Deus. Então, sai do seu lugar, compartilhe essa felicidade com seu irmão, dá um abraço dele. Fala, irmão, bom dia, que bom que você está aqui. Estou feliz porque você está aqui. Se você realmente estiver feliz, né? Não vai ser falso, né? Fala assim, irmão, que alegria que você está aqui. Amém, queridos? Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu com muita alegria quero também apresentar, está conosco, nosso irmão Luiz Henrique. Tira óculos, coloca óculos. Esse óculos aqui, só dá para ver de perto. De vez de longe eu vejo os irmãos assim como árvores, diz a palavra. Nosso irmão Luiz Henrique, nossa irmã Tati, nosso pequeno Davi, já é da casa, da cidade, estão trazendo a documentação para reunir, né, de manhã aqui, durante lá em Arthur. Como a gente vai receber os nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sinta-se à vontade na tua casa. Amém. Então, muito feliz de receber os irmãos aqui. Meus irmãos, eu quero ler um texto com vocês, depois eu leio outros. Esse aqui eu quero ler junto com vocês. Mas aquele que tem dúvidas se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Meus irmãos, semana passada eu fui trollado a semana inteira porque eu li errado. Então eu vou, na dúvida, eu vou ler de novo, né? Eu vou tentar não comer as vírgulas. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é por fé é pecado. Glórias a Deus. Essa semana nós entramos em algumas discussões e eu achei bacana dividir esses pensamentos com os irmãos. Existem algumas coisas que a Bíblia não fala se é pecado. Por exemplo, eu por muito tempo entrei numa briga muito grande a respeito da tatuagem. Até porque existe um histórico atrás disso. Eu fui tatuador por um período de tempo na minha vida e tenho bastante tatuagem. E muita gente, desde sempre, me pergunta se fazer tatuagem é pecado. Aí tem um texto em Levítico que fala que é aquele que faz marcas no corpo, mas o texto não tem nada a ver com tatuagem, tem a ver com marcas de sacrifício, né? De você fazer marcas em culto a outros deuses. E aí tem algumas coisas que as pessoas me perguntam se é pecado ou não. Esses dias eu e a irmã Cássia, a irmã Leandro e a Raquel, que somos da Casa dos 40, nós estávamos relembrando alguns bailes da nossa época. E vai ter uma revival. Revival que fala, né? Para depois ninguém me trollar. Vai ter um flashback. Né? Isso. Ali da Ubernat, ali na Business de Anhangé. Aí, vamos, é pecado, não é pecado. E aí, crente pode ir numa balada? Tipo essa, assim, que não é toda semana. Ai, caramba, né? O que fazer com aquilo que a Bíblia não fala se é pecado? E tem muitos assuntos que a Bíblia não deixa claro se é pecado ou não. E esse texto, junto com o outro texto, nos responde muita coisa. E eu vou ler na minha Bíblia, vocês não precisam abrir a de vocês, porque a tradução da minha é diferente. E diz assim:
Continua em aberto a questão sobre a carne oferecida a algum ídolo. Será que é correto participar das refeições nas quais esse tipo de carne é servido? Temos a tendência de pensar que sabemos tudo e temos a resposta para essa pergunta, mas o coração humilde pode nos ajudar muito mais do que a mente orgulhosa. Nunca saberemos o bastante até reconhecer que só Deus sabe tudo. Alguns dizem acertadamente que os ídolos não existem de verdade, que não há nada neles e que não há nada em outro Deus a não ser o único Deus. E o que não importa quantos deuses são chamados de deuses, sejam invocados e cultuados, eles nada acrescentam em nossa vida. Exceto alguma história fantasiosa, eles dizem, mais uma vez, acertadamente, que há apenas um Deus, o Pai que tudo nos dá e quer que vivamos para Ele. Dizem também acertadamente que apenas há um Deus, o Pai que tudo... Não, perdão, eu estou lendo mesmo parágrafo. Que há um só Senhor, Jesus, o Messias. E tudo é por causa dele, nós inclusive, sim, é verdade. Então, pensando logicamente, nada aconteceu à carne quando ela foi oferecida ao ídolo. É como qualquer outra carne. Eu sei disso, e vocês também sabem. Mas isso não é tudo. Se fosse algumas pessoas que iriam achar que sabem de tudo e começariam a menosprezar os outros. O conhecimento verdadeiro não é insensível. Precisamos ser sensíveis ao fato de que não estamos todos no mesmo nível de compreensão. Alguns de vocês passaram a vida inteira comendo carne sacrificada a ídolos e estão certos que alguma coisa há na carne e que prejudica vocês. Essa mentalidade não vai mudar da noite para o dia. Felizmente, Deus não nos vê pela dieta. Não somos elogiados quando comemos de tudo, nem repreendidos quando não toleramos essa comida. Mas Deus se preocupa quando alguém usa a liberdade de modo irresponsável, levando algum companheiro da fé a se desviar do caminho, devido à vida que levava anteriormente. Por exemplo, digamos que vocês se vangloriem da sua liberdade, indo a um banquete oferecido em honra aos ídolos, no qual o prato principal seja carne sacrificada a ídolos. Mas essa postura pode representar um perigo para quem ainda luta contra essa questão. Alguém que os considere sábios e maduros. O perigo é que ele ficará terrivelmente confuso, sem saber mais o que é certo ou errado. Cristo deu a vida por essa pessoa. Seria pedir demais se desistissem de ir ao banquete por causa dela? Por quê? Como vocês dizem, não faria nenhuma diferença, mas fará diferença se vocês ferirem a um irmão, como o risco de condená-lo à ruína eterna. Quando vocês ferem ao seu irmão, está ferindo a Cristo. Um banquete aqui e ali não vale o preço dessas pessoas frágeis na fé. Assim, se a sua participação no jantar com carne de ídolo significar o desvio de algum irmão, é melhor ficar em casa. Bom, o texto ele, por si só, ele representa muito e fala, mas aqui ele está falando, claro, de banquetes sacrificados a ídolos, e a gente, eu já falei para os irmãos aqui, que espíritos imundos não entram em coisas, né? Então tem gente que fica preocupada que se comer alguma coisa que foi sacrificada a algum ídolo e vai ficar endemoniado e não fica em paz, né? Mas a Bíblia, Paulo nos aconselha para nós não questionarmos a respeito de onde vem o alimento, né? Para a gente não se fazer participante do culto ao ídolo, né? Porque uma vez que você sabe que aquela carne ela foi sacrificada ao ídolo e teve um ritual em cima daquela carne, a carne, como diz o texto, ela não mudou, ela continua sendo carne, por meio que você acaba sendo conivente com o culto do qual foi praticado. Não é esse o texto em si em questão, mas a questão é, o que é pecado quando a Bíblia não fala que é pecado? Por exemplo, vamos voltar a questão um pouquinho da tatuagem. O texto que nós lemos inicialmente fala a respeito de fazermos as coisas por fé. E aonde há fé, não há dúvida. Se eu vou fazer uma tatuagem que eu vou ficar o resto da minha vida questionando, será que eu fiz certo? Será que eu fiz certo? Será que Deus se agrada? Está dúvida. E aí começa a ser pecado. E a Bíblia fala também em Romanos, bem-aventurado é o homem que tem a sua consciência como juiz.
Se a sua consciência começa a te julgar a respeito daquilo que você fez, há um peso de dúvida. Então é melhor que você não faça. Se você vai fazer alguma coisa que o Espírito Santo, e aí a gente também pode colocar a intenção do Espírito Santo em nos direcionar a respeito de algumas coisas, e ele está falando assim, ó, faça ou não faça, e você insiste em determinadas questões e você se sente incomodado, com o coração duvidoso, triste por aquilo que você está fazendo, meu irmão, se há dúvida, não faça. Não faça. Porque aonde há dúvida, não há fé, e a falta de fé é pecado. Outra questão que a gente pode considerar bastante, e aí foi o que eu até estava disposto aí na balada, irmão, de verdade, estava muito com vontade. Aí o Lipe estragou. O Lipe, ele não está aqui, eu posso falar. Ele estragou, ele falou assim, mas e se alguém ver você lá, não vai entender que você está indo lá só porque você tem 40 anos. E vai se escandalizar em te ver numa balada. É claro que a gente está usando isso só de forma genérica, né? Mas se eu vou em um ambiente que a gente sabe que não é um ambiente cristão, e o texto aqui nos deixa claro que existem pessoas que são fracas na fé, e ele vai entrar num questionamento muito grande a respeito de devo ir numa balada ou não devo ir. Diferente de uma situação única, e vamos usar esse evento em particular, é uma festa voltada a pessoas de 40 anos, e que eu iria numa data isolada. Na mente daquele que é fraco na fé, ele vai falar assim, se o pastor pode ir na balada, eu posso ir no funk toda semana. Infelizmente, e ir no funk toda semana, irmão, eu vou falar para você, é pecado. Isso de fato é pecado. E eu acho que nem o diabo está lá, de tão pecado que é. E isso realmente pode desviar alguém de uma conduta cristã. Então, quando você for considerar algumas coisas que a Bíblia não fala que é pecado, pensa também no escândalo. E o Senhor Jesus disse assim, ó, vai acontecer os escândalos, mas é a palavra que Jesus disse, quer dizer que certamente vai acontecer. Tem que fazer a tradução aqui para mim. Vai acontecer os escândalos, mas por quem vier esse escândalo. Vai vir um grande juízo sobre essa pessoa. Então, se a minha conduta fazer alguém desviar da fé, é muito pior do que aquele que desviou da fé por minha causa. Então, irmãos, considerem que aquilo que a Bíblia não fala que é pecado, faça uma autoanálise, faça uma prévia, não haja por impulso, vou fazer ou não vou fazer simplesmente. Faça uma análise, será que o que eu vou fazer, a minha consciência vai ficar me julgando? Será que o que eu vou fazer vai desviar a fé de alguém? Pode até não ser pecado. Pode até não ser pecado, mas uma vez que compromete a fé de alguém, passa a ser pecado. Então, fica a dica aí a respeito de algumas coisas. É claro que esse assunto aqui ele é bem extenso e eu até daria oportunidade para alguns irmãos falar, mas, por exemplo, se der problema, você vai criar polêmica. E aí a gente não vai terminar o culto. Amém? Deus abençoe, que essa palavra fique guardada no seu coração. Romanos 14, 23. Tudo que fazemos por fé. Se há dúvida, não há fé e é pecado. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu já quero convidar o grupo de louvor para nós recolhermos dízimos e ofertas enquanto eles se preparam. Irmãos, eu quero agradecer de coração todos aqueles que vieram à festa, todos aqueles que ajudaram diretamente ou indiretamente. Foi uma bênção, sim ou não, irmãos? Sim. Quem gostou, diga eu. Estamos pensando na festa de verão. O que vocês acham? Glória a Deus. Eu falei que eu ia ser a última festa, mas eu repensei sobre isso. Irmãos, Deus abençoe. Não só falando um pouquinho sobre isso, o que eu achei fantástico dessa, como sempre, todo ano, não é só o resultado final da festa, mas o caminho, né? Os momentos de comunhão, de estar junto, participando, de poder compartilhar, trabalhar em equipe foi muito importante. Tudo bem que depois que acabou a festa, faltou algumas equipes aí para nos ajudar, mas glória a Deus por isso, viu, Cacique? Mas Deus abençoe a cada um que pôde contribuir, direto ou indiretamente, com a festa. Eu ia falar outra coisa. Vou dar folga para os irmãos em julho, né? Não vamos ter estudo em julho, férias para todo mundo, mas tem muita roupa para selecionar, vai ter amanhã.
Vai, irmãos, assim, chegou mais de 60 sacos de roupa. Não é saquinho, mano, sacão. A casa Coinonia virou casa de doação. Tem doação até umas horas ali. Então, os irmãos que podem têm a vista boa, os que não têm, comprar óculos e vem, né? Que nos ajude aí nessa seleção. Hoje à tarde teremos ação social também. 3 horas sairemos daqui, não vai ter comida, nós só vamos distribuir roupas e cobertores. A obra não para, vamos respirar um pouquinho, alguns trabalhos, mas não podemos parar. Afinal, quem precisa de ajuda não tem nada a ver com o nosso cansaço, né? E nosso descanso é aqui, irmãos? Quem está cansado, eu lamento dizer para você, nosso descanso é só lá no céu. Amém? Deus abençoe a sua vida, pegue sua oferta, pegue seu dízimo, eu quero orar por você. Lembrando, se você não trouxe, não fique constrangido, Deus vai te abençoar de alguma hora. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida dos teus filhos, ó Deus, que vão ofertar, que vão ensinar neste mundo, Pai. Como já dizemos aqui diversas vezes, Pai, não apenas dinheiro, mas, Senhor, é uma forma de gratidão por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos abençoa. E assim nós podemos, Senhor, abençoar a Tua obra, Pai amado. Peço em nome de Jesus em favor daquele irmão, Senhor, que está passando por um momento difícil financeiro. Meu Deus, o Senhor é o Deus da providência. Deus, eu creio no milagre financeiro na vida do Teu filho, Pai amado. Ó Deus, porventura também as nossas situações financeiras são resultado daquilo que fizemos. Nos dá sabedoria, Senhor, para administrar melhor aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, não deixa que nós venhamos não só comer a semente daquilo que nós temos recebido, mas também tentamos perder a semente. Pai, nos dá sabedoria para administrar o dinheiro, Senhor, as coisas da casa, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a vida de cada um dos seus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Mas eu ouvi uma voz me dizendo: vinde a mim, eu encontrei descanso pra minha alma. Eu ouvi uma voz me dizendo: vinde a mim, eu encontrei descanso pra minha alma. Eu encontrei descanso pra minha alma em ti, caminho, verdade e vida. Eu encontrei descanso pra minha alma. Eu encontrei descanso pra minha alma em Meus irmãos, a respeito do resultado também da festa, eu fiquei muito feliz. O resultado financeiro foi excelente, foi o melhor de todos os anos, apesar de ter vindo menos pessoas. Menos pessoas. Eu lembrei do Gabriel que ele falou menos, ele quase arrancou os cabelos e falou: eu falei menos, meu Deus do céu. Menos pessoas. E o que eu quero dizer com isso eu tenho certeza que Casa Coinonia está no coração de Deus. Por algum momento até tive alguma dúvida, mas cada dia que passa, eu tenho certeza que Casa Coinonia está no coração de Deus. E todos os projetos que o Senhor coloca em nosso coração, nós tentamos colocar em prática. Inclusive a respeito da finança que entra na igreja. Os irmãos têm me acompanhado aí no decorrer desses 4 anos. Os irmãos sabem o quanto a gente tem batalhado para que a gente tenha um ambiente melhor de comunhão. E algo preocupa o meu coração. Eu quero, a partir de então, não fazer mais nenhuma reforma na igreja, até que o contrato da igreja se renove.
E eu queria que os irmãos me ajudassem em oração para ver quais são os indicativos de Deus. Se nós vamos continuar aqui, 2021 se encerra o contrato, se nós vamos continuar aqui ou se vamos para outro lugar. Nós sabemos que o espaço está ficando pequeno, e enquanto nós estávamos lá na casa, Deus não mandava mais pessoas. Eu falava assim: a gente tiver 50 pessoas, a gente constrói lá atrás. E Deus só mandou 50 pessoas depois que eu construí. Eu acredito que a gente já está no próximo passo, né? Então, só que nós temos que respeitar esse contrato aí até 2021. O propósito do meu coração agora é começar a fazer um fundo financeiro, né? Uma verba para que a gente veja o que vai fazer, né? Se vamos mudar ou se vamos... Uma vez que o Senhor der um indicativo que nós vamos permanecer aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é construir a parte de trás. Os irmãos estão comigo nisso? Amém? Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado pela parceria, por estar lado a lado comigo nesse projeto que eu tenho certeza que o Senhor está nisso, né? E se Deus não nos direcionar a respeito de ficarmos aqui, eu tenho certeza que Deus vai preparar um ótimo lugar para nós irmos. Mas eu tenho certeza que nós temos que dar o próximo passo, porque a nossa fé, aliás, Deus é limitado à medida da nossa fé. Se nós não confiamos que Deus pode nos abençoar nesse quesito, então nós vamos ficar estagnados, parados no mesmo lugar. Amém? Deus abençoe. Irmão Henrique, Luiz Henrique, meu amigo de longa data. Pensa, irmãos, no casamento batista. Aí tinha o irmão pentecostal lá. Eu falei: vocês estão convidando a pessoa errada para ir no casamento com vocês. Vocês estão convidando. A Tati falou: eu duvido. Eu falei: perdeu. A hora que o pastor falou amém, glória a Deus está nesse lugar. Deus cumpriu a promessa, olha aí. Graças a Deus. Deus é bom, né, Deus é bom. Principalmente você. Vem cá. Eu tenho liberdade de ter amigos de longa data. Amém. Curve sua cabeça, vamos fazer uma breve oração. Bibi, faz a sua oração. Senhor, muito obrigada por tudo que nós temos ouvido aqui de Ti, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor fala nos nossos corações através daquilo que nós apresentamos a Ti, Deus. Eu quero pedir nesse momento, Pai, toda a nossa atenção, Senhor, esteja redobrada a ouvir, Senhor, a Tua palavra. Pai, que no nome de Jesus a Tua palavra seja como semente e o nosso coração seja como uma terra fértil, Pai. E no nome de Jesus, aquilo que nós aprendemos e ouvimos de Ti nessa manhã, Senhor, possa florescer nos nossos corações e atingir também pessoas que estão ao nosso redor, Pai. No nome de Jesus, eu peço a Ti, eu te agradeço. Amém. Vai ser, irmãos. Amém. Queria deixar registrado que já está ficando chato. Você faz a mesma piada toda vez que eu venho aqui. Toda vez que eu venho aqui, ele faz a mesma piada. Mas isso já é característica, né? Eu vou pensar numa próxima. Já sou da casa, me apresentando ali como visitante. É fácil. Eu estou sempre por aqui, sempre passando por aqui, a gente está sempre conversando. Uma amizade de muitos anos, né? Então, eu me sinto à vontade aqui entre os irmãos. Eu queria ler um texto com vocês, texto de João 11. Texto bem conhecido, texto mais lido nos velórios. Que já fui de velório, que leram João 11, não está escrito. Então, mas eu quero dar uma outra perspectiva aqui do texto, lá do Evangelho de João. Para a gente poder fazer aqui um overview, aqui, um panorama do que é. O texto de João 11 é um dos textos mais importantes para a teologia quando a gente fala sobre a divindade de Cristo, sobre a comprovação de que Cristo é Deus. Então, o livro de João, por si só, o Evangelho de João, ele já é um texto onde ele já começa forte, né, dizendo que no começo ele era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, o texto de João já é um texto muito importante, mas o João 11, ele é primordial para essa compreensão da divindade de Cristo. E aí eu vou falar o porquê.
Nos primeiros capítulos de João, o evangelista ele vai se ocupando em narrar milagres, e vários milagres que Cristo vem fazendo. E esses milagres eles não estão lá soltos, à toa, por acaso. No final do livro de João ele fala que tudo que Cristo fez não daria para colocar em livros. Então por que aqueles feitos especificamente ele coloca no livro? Se tinha tantos outros feitos que Cristo havia feito. Mas é porque aqueles específicos eles tinham um propósito de revelar e comprovar a divindade e a messianidade. Falar que Cristo era o Messias prometido para aquele povo. E aí a gente vem vindo ele fazendo alguns tipos de milagres que vêm na tradição judaica. Os rabinos da época, eles acreditavam que tinha alguns milagres específicos que apenas o Messias poderia fazer. Então, você vê alguns milagres, eles acontecerem em outras passagens da Bíblia, mas tem alguns milagres que só Cristo fez, mas ninguém fez algum milagre parecido. E dentro desses milagres tem a cura de um judeu leproso. A gente tem um leproso sendo curado, o Naamã, se não me engano, mas ele não era judeu, ele era estrangeiro. Por que era tão difícil curar um leproso judeu? Porque um leproso judeu não podia ter contato com ninguém. Ele tinha que ser excluído do convívio social. Como é que eu curo alguém que eu não vejo? Então a cura de um judeu leproso era uma coisa que apenas o Messias poderia fazer, e Cristo faz. Um outro milagre era o exorcismo de um mudo. Dentro do ritual de exorcismo dos judeus, dos rabinos, tinha um item que impedia que um mudo fosse exorcizado. Ele tinha que falar qual era o nome do demônio. Ele era meio neopentecostal, os rabinos, né? Eles gostavam de ver. Eles tinham, dentro do ritual rabínico de exorcismo, tinha que identificar qual era o demônio. Se o cara era mudo, não dá para identificar, aí o cara não era exorcizado. E Jesus faz o quê? Com o mudo, expulsa o espírito maligno e ele volta a falar. Então, esses milagres eles não estão soltos, eles têm um propósito. E tem um terceiro milagre que também é muito importante, que é a cura de um cego de nascença. Que a gente viu que quando Cristo cura o cego de nascença, os próprios judeus eles vão tentar convencer o cego de que ele era cego, né? Então, mas você tem certeza que era ele que era cego? Ele nasceu cego e foi curado. Então esses milagres eles estão todos relacionados com a messianidade do Cristo. A título de curiosidade, vem lá de Isaías 35. Tá? Em Isaías 35 eu vou ler para vocês, de 5 a 7. Diz assim: quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos, e os aleijados pularão como servo, e os mudos cantarão de alegria. Fontes brotarão no deserto, e rios correrão na região desolada. O solo ressecado se tornará um açude, e a terra sedenta mananciais de água. O capim, a cana e o junco florescerão, onde antes viviam os chacais do deserto. Então é o Cristo trazendo vida. Trazendo vida, e vida abundante, muita vida, é um caminhão de vida. Então ele vem trazendo todas aquelas pessoas e reintegrando, dando dignidade, trazendo-as de volta para o convívio. E aí quando a gente fala assim, tá ok, ele era o Messias. Mas aí no João 10 a coisa muda de figura, que é o capítulo anterior aqui, o que a gente vai ler. Porque em João 10 Cristo sobe a régua. Ele já não fala mais que ele é o Messias. Ele diz que ele é o bom pastor. E quando você diz para um judeu que você é o bom pastor, ele fala: opa, peraí. Ele lembra lá do Salmo 23. E no Salmo 23, quem é o bom pastor? É o próprio Deus. Não, peraí, cara. Você falou que você é a porta da ovelha, você é a passagem, você é o meio que elas acessam, agora você também é o bom pastor? Tanto que, se você ler lá depois em João 10, a coisa ferve de tal modo que Cristo tem que fugir. Dá no pé. Eu sempre falo assim, Cristo ele evita dor desnecessária. Ele não fica caçando problema à toa, não. Ele fala assim, não é minha hora. Então melhor dá no pé. No final de João 10 é isso que está acontecendo. O Jesus ele foge porque depois de que ele se declara como bom pastor,
os judeus eles ficam, eles deflagram ali uma rebelião contra o próprio Cristo. Lá no versículo 20 de João 10 eles falam: ele tem demônio e enlouqueceu, por que vocês dão ouvido para ele? Então isso aí fica muito sério. Só que Cristo ele não fica apenas na fala, ele fala assim: eu sou Deus, mas ele não fica apenas no discurso. Aí em João 11 ele vem e comprova. Como é que ele comprova a divindade? A ressurreição de Lázaro. Dentro da tradição judaica, você pode ressuscitar uma pessoa com até 3 dias. Morreu até 3 dias, você pode ressuscitar. Elias faz ressurreição, acho que Eliseu também faz uma. A ressurreição está lá, está na Bíblia, mas a partir do 3º dia, na tradição judaica, a crença deles é assim: o espírito volta para Deus. Acabou, não tem mais jeito. É o fim. Voltou para Deus o espírito, apenas o próprio Deus pode devolver a vida. A partir do 3º dia. E aí é onde Lázaro e a ressurreição de Lázaro entra como comprovação daquilo que Jesus fala em João 10. Ele fala: eu sou o bom pastor. Ele vem em João 11 e prova que ele é o bom pastor. Então é isso que a gente vai ler aqui agora. Vamos lá, porque são 46 versículos. Eu queria ler todos com vocês. E aí, só para terminar, no finalzinho de João 10, ele vai e foge para Betânia, onde João batizava. Tá? Ele vai lá fugir para o local onde ele inicia o ministério dele, onde ele foi batizado. Jesus volta para o princípio. Então ele foge lá para Betânia e é nesse local que ele recebe lá a notícia da doença do Lázaro. Vamos ler? João 11, versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, apesar de amar Lázaro e as suas irmãs, Jesus não arreda o pé do lugar. Ele fica exatamente onde ele estava. Ele está convicto de que aquela doença vai ser para a glória de Deus e não vai dar em nada. E aí ele continua, versículo 5. Amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Aí os discípulos, obrigados, e lembram Jesus do que aconteceu a última vez que ele esteve na Judeia. E eles dizem: Senhor, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e o Senhor vai voltar para lá? Depois de 2 dias parado lá no lugar onde Jesus está, Lázaro já está morto. 2 dias já é tempo suficiente para que Lázaro houvesse morrido. A doença vai esgotar todo o fôlego de vida dele. E aí, ele então, depois de Lázaro morto, ele decide retornar à Judeia, apesar do alerta dos discípulos. Só que Cristo não se intimida com os riscos oferecidos pelos judeus. Ele, de alguma forma, ele sabia, porque o lugar onde ele está indo é muito próximo de Jerusalém, onde ele estava quando ele se declarou como bom pastor. Ele sabia que ele ia encontrar aqueles judeus lá. Mas aí ele responde no versículo 9, de uma forma bem enigmática. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E aí é legal a gente comparar com João 9, quando ele diz que ele é a luz do mundo. E aí ele completa revelando o porquê que ele precisa ir para Betânia. Versículo 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Os discípulos não entenderam. Eles disseram: Senhor, se ele dorme, então está salvo. Tudo bem. Mas Jesus não estava falando desse tipo de sono.
Ele estava falando com respeito à morte de Lázaro. E no versículo 14, então Jesus fala em claro e bom som: Lázaro morreu. De alguma forma extremamente controversa, que os discípulos não vão entender naquele momento, no versículo 15 ele completa: e por vossa causa, por causa de vocês, eu me alegro que eu não estava lá, para que vocês possam crer, mas vamos ter com ele. Os discípulos não entendem nada, mas aí o Tomé, ele vai chamar o pessoal, conclamar eles para poder ir no que para ele é a última viagem deles. Versículo 16: Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos, aos seus condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Então, na cabeça de Tomé, Jesus está cometendo um suicídio, voltando lá para a Judéia nesse momento. E aí Jesus chega na cidade de Lázaro, que é Betânia. Betânia, onde Lázaro morava. E lá ele encontra os judeus que queriam prendê-lo e apedrejá-lo. Chegando Jesus, versículo 17, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém, que dá aproximadamente 3 quilômetros. Então, 3 quilômetros para a gente que é acostumado a andar só de cavalo de aço, né, só em carros, nas carroças de aço, parece muito, mas 3 quilômetros é uma caminhadinha de uns 30, 40 minutos. Não é nada muito distante, não. Então, era bem próximo do pessoal da época que andava, em um dia os caras andavam 30 quilômetros. Então, para eles, 3 quilômetros vamos ali, um tirinho de espingarda. Então, muitos deles, judeus, tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Então, Jesus chega em Betânia e encontra os judeus que queriam apedrejá-lo, lá em Jerusalém. Aí, se você é um leitor atento, você deve ter percebido uma coisa. Jesus estava onde quando ele foi avisado da morte de Lázaro? Estava em Betânia, né? Alguém falou tímido aí. Betânia. E ele foi para onde depois? Betânia. Ué, Jesus estava em Betânia e foi para Betânia? Ele ficou 2 dias em Betânia e depois demorou mais 2 dias para chegar em Betânia? Que confusão é essa? Vamos fazer uma pausa para dar uma explicação sobre geografia bíblica aqui para vocês agora. Haviam 2 Betânias. Haviam 2 Betânias. Uma era chamada de Betânia do Além Jordão, que era onde João batizava. Essa Betânia, ela ficava na margem oriental do Rio Jordão, então, ou seja, fora dos territórios da Cidade Santa. Então, nessa Betânia, onde hoje ela fica na Cisjordânia, na cidade de El Lazarim. É lá onde o João batizava e onde até hoje você pode visitar lá o local do batismo, inclusive o local do batismo de Jesus, que era o mesmo local que João batizava. Então tinha esta Betânia que ficava para lá do Rio Jordão. E aí depois tinha uma outra Betânia que ficava próximo da cidade de Jerusalém, lá no alto do Monte das Oliveiras, que era a Betânia onde Lázaro morava. Entre uma Betânia e outra tinha aproximadamente uns 40 quilômetros. Então está aí a explicação do porquê que Jesus, os discípulos, demoram 2 dias para poder chegar lá. Hoje a Betânia de Lázaro fica na cidade de Balca, na Jordânia. E ainda existem lá hoje, tem hoje o túmulo lá, dá para visitar o túmulo de Lázaro ainda. Para quem tem muito dinheiro para conseguir ir até Israel. Não é barato. Mas esclareceu o problema das Betânias, né? Então, só não tinha a Maria Betânia, mas a não era o Caetano. Então aí tá as 2 Betânias. Então Jesus chega lá no seu destino, na cidade de Betânia, encontra os judeus que queriam apedrejá-lo, mas além dos judeus, ele encontra alguns obstáculos. Gostaria de falar sobre os obstáculos que Jesus está encontrando. O primeiro obstáculo é um defunto de 4 dias.
como já falei anteriormente, na crença do povo, após 3 dias da morte, o espírito voltava para Deus. Então, uma ressurreição de 4 dias seria algo nunca antes feito. Então, seria uma cura que comprovaria a divindade do Cristo. Provavelmente aquele corpo já estava em decomposição, visto que não tinha IML e geladeira para pôr o corpo. Então, para pensar no clima quente, extremamente quente do local, então provavelmente 4 dias é tempo suficiente para aquele corpo já estar em decomposição. Eles faziam o ritual do enterro, mas não era igual os egípcios faziam. Os egípcios praticamente mumificavam um corpo, ele dura por séculos. Eles colocavam ali alguns aromas para poder tirar um mau cheiro e aguentar até a hora de enterrar. Então, provavelmente 4 dias depois de morto já é tempo de Lázaro estar em estado de putrefação e decomposição. Mas a gente vai ver mais para frente que isso não é problema para Jesus. Mas na sequência ele tem um outro obstáculo que acho que é tão ruim quanto o obstáculo dos 4 dias da morte de Lázaro. É a incredulidade das pessoas que estavam com ele. Às vezes a incredulidade, ela vem à nossa porta causada pelo desespero, pela frustração. Mas Senhor, o Senhor não podia curar? Orando pela irmã com tendinite. A gente olha para a vida de Paulo, quantas pessoas Paulo curou? E Paulo não enxergava bem. Ele fez a quantidade de cego que ele fez ver, mas ele mesmo não enxergava bem. Então, às vezes, essas coisas, essas incógnitas, elas colocam a gente em xeque, a nossa fé em xeque. E é o que a gente vai ver aqui, versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A culpa é sua, Deus, de não ter vindo aqui antes, de não ter ouvido a minha oração. Mas ela continua no versículo 22, mas eu também sei que mesmo agora, tudo quanto o Senhor pedir a Deus, Deus o concederá. Então Jesus lhe declara: o teu irmão haverá de ressurgir. Marta, então, ela deixa a fase da negação e passa para a fase da resignação, racionalizando a morte do irmão dela, tentando procurar um motivo. Mas fazia uns 2 domingos que ele não ia para a igreja. Foi por isso. Ela começa agora a tentar racionalizar o mal que acometeu Lázaro. No versículo 24, eu sei, Senhor, que ele haverá de ressurgir na ressurreição do último dia. Mas o Jesus então se declara, ele fala: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus então chama Marta. Fala assim: Marta, olha quem eu sou. Eu sou Deus Todo-Poderoso. E aí a Marta admite meio que melancolicamente e vai chamar a sua irmã, versículo 27. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E tendo dito isto, retirou-se. E foi chamar a sua irmã Maria. E lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Nós sabemos quem Deus é. Nós sabemos que Ele tem poder. Mas nesses momentos, às vezes é inevitável a dor, a tristeza, a melancolia. E aí a Marta avisa a Maria que, ouvindo que Jesus havia chego e a chamava, se levanta depressa e vai ter com ele. Jesus ainda não havia nem entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o avistara. No versículo 31, os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Jesus novamente é acusado. Eu vejo esse versículo, eu tenho uma imaginação fértil, fico imaginando. Eu vejo Maria falando assim, com o dedo apontado na cara de Jesus.
Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E o mais legal é a reação de Cristo. O Filho de Deus encarnado, ele não se ofende. Ele não se preocupa em defender-se. Ele não se sente insultado. Pelo contrário, ele se identifica com a dor. E aí ele vendo-a chorar no versículo 33, e também os judeus que a acompanhavam, ele se agita no seu espírito e se comove. Ele não fala assim, quem é este humano fraco? Tipo o Hulk, né? E o Thor. Humano fraco, para me colocar em xeque. Quem você é para questionar Deus? Deus não se sente ofendido com isso. Muito pelo contrário, ele chora com a gente. Jesus, então comovido, vendo todos eles chorarem, se agita no seu espírito e pergunta: onde o sepultaram? Onde está ele? Então eles respondem: Senhor, venha e vê. Então Jesus chorou. Jesus chorou. E então os disseram aos judeus: vede quanto o amava. Ele também amava ele. Deus também nos ama. Mas por que ele não fez nada? Que é o que os judeus vão fazer agora. Uma hora eles estavam incrédulos, mas agora eles estão objetando. Não podia Deus ter feito alguma coisa? Ele não podia de longe, igual ele fez lá com a filha do centurião, mandar uma palavra e ele ser curado? Por que ele não fez nada? E aí, apesar de todo aquele momento de comoção, Jesus segue para o sepulcro e encontra o terceiro obstáculo: a pedra. Então Jesus encontra uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. E aí Jesus agita-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, em cuja entrada tinham posto uma pedra. E então o Cristo, Filho de Deus, aquele que tem todo o poder, ele ordena: tirem a pedra. Marta adverte. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, mas já está cheirando mal. Já fazem 4 dias. E Jesus novamente exige de nós, e de Marta, e de Maria, e de nós, um pouco de fé. Versículo 40, respondeu-lhe Jesus: eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Se creres, verás a glória de Deus. E Jesus não vai prosseguir enquanto a pedra não for retirada. É interessante porque ele tem poder para fazer aquela pedra desaparecer, mudar de endereço. Ele é o Filho de Deus. Com uma palavra ele poderia tirar aquela pedra, mas ele não tira. Ele convida as pessoas que amavam Lázaro para retirar aquela pedra. Este é um milagre dentro da teologia, a gente chama isso de cristologia, é só uma baboseira de teólogo, tá? Mas é o milagre mais importante para provar a divindade de Cristo. E ele não faz sozinho. Esse é o milagre mais importante. Ele está prestes a ressuscitar um morto de 4 dias e provar de uma vez por todas que ele é Deus. E ele não faz sozinho. Ele chama as pessoas que amavam Lázaro, assim como ele, para fazer esse milagre junto com ele. Ele convida aquelas pessoas para falar assim: não foi vocês que colocaram a pedra? Então tira. Não foi vocês que separaram e excluíram? Então reintegra. Isso é coisa de vocês. Então tirem a pedra. E aí eles tiraram a pedra.
Aí Jesus levanta os olhos para o céu e faz uma oração protocolar. Pai, graças te dou porque o Senhor me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas eu só estou falando assim para que eles creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Você tinha medo de mim? Venha para fora, Lázaro. O chamado de Jesus é respondido imediatamente. Porque é isso que acontece quando a gente traz de volta para perto. Jesus tem acesso. E aí o milagre acontece. Quando a gente traz de volta para o convívio, quando a gente reintegra, o milagre acontece. Aleluia. E aí saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatem-no, tirem esse monte de rudimentos dele, libertem-no e deixem ele ir. Novamente Jesus dá uma ordem para aqueles que o cercam. Ele exige que as amarras que foram colocadas sejam retiradas. Ele exige que Lázaro seja liberto. Mas naquele momento, a gente nem percebe. Não é apenas Lázaro que está ressuscitando. Não foi apenas o Lázaro que retornou à vida, mas os incrédulos. Aqueles que duvidavam, eles também estão renascendo. Porque no versículo 45 diz: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Então não apenas Lázaro está ressuscitando, mas aqueles que não tinham fé, que duvidavam, agora estão vendo o poder de Deus pessoalmente. É certo que nem todos creram. Alguns ali, em vez disso, eles vão falar para os judeus, falam assim: olha, você estava incomodado porque ele exorcizou um mudo, porque ele curou leproso, porque ele curou cego de nascença. Você não sabe o que aconteceu, cara. Eles estão mortos de 4 dias. Aleluia. Tanto que a reação dos judeus imediata é tentar matar Lázaro de volta. Se você continuar lendo aqui o capítulo, o que os judeus querem? Eles querem achar o Lázaro para poder matar ele. Falar assim: ressuscitou nada, mas Lázaro continua morto. Nem todos creram, mas aí a gente tem que admitir que isso não impediu o mestre. E que de alguma forma, até mesmo os incrédulos ajudaram a retirar aquela pedra. Até mesmo os incrédulos participaram daquele milagre. No versículo 46, que é o que eu falei agora: outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Foram fazer o que a gente mais gosta de fazer, confusão. Mas esse texto, eu tenho mais de 20 anos de caminhada evangélica, já li ele várias vezes. Já ouvi várias vezes alguém lendo e pregando sobre ele. Mas eu nunca vi ninguém falar isso que eu vou falar agora. Porque a nossa vida, ela é pautada por incessantes ciclos de vida, morte e ressurreição. A gente é assim, a gente é inconstante. A gente uma hora tem fé e outra hora duvida. Então, nossa vida vive nesse ciclo. Em um dado momento das nossas vidas, Lázaro éramos nós. Nós éramos o Lázaro. Em um dado momento, seja você de berço cristão ou não, você era Lázaro. E neste momento, Jesus usou alguém para retirar a pedra. Jesus usou alguém para te evangelizar, te trazer de volta para a vida. Jesus usa pessoas para fazer os seus milagres. Mas por quê? Por que Cristo nos ressuscitou? Para que Ele nos chamou? O que eu estou fazendo aqui? Beleza, levantei a mão, aceitei Jesus, já até me batizei. E agora?
que eu faço? Depois que Lázaro volta, se eu fosse Lázaro, eu tinha ficado muito bravo, porque estava tudo certo já estava indo para o céu, para a glória, e aí volta, fala, de novo Jesus, não! Fomos salvos. Tá, mas e agora? Salvo do que e para quê? O Cristo, Ele nos vivifica para que nós possamos testemunhar da nova vida que nós recebemos dele. Vamos ler lá Efésios 2, que acho que esse texto deixa bem claro isso. Efésios 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a nossa vontade, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, vocês estavam mortos, Ele nos vivificou, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Foi para isso que você foi salvo. Pela benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça novamente nós somos salvos, por meio da fé. Isso não é mérito seu, você estava morto. É um dom de Deus. Alguém veio até você e retirou a pedra. E Deus teve acesso, e te curou, e te libertou, e te salvou. Não vem de nenhuma obra para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus não nos salvou para a gente ficar aqui de domingo de manhã ou domingo à noite, ou o que quer que seja, vindo na igreja, sentando, assistindo o culto, voltando para casa, está tudo certo. Ele exige que nós retornemos aos mortos e nós resgatemos eles, trazendo-os à Glórias a Deus. Ele exige de nós que nós vamos até as pessoas e retiremos as pedras de separação que nós colocamos. Ele diz, não foram vocês que colocaram essa pedra? Retirem-na. A pedra que separa os Lázaros do nosso tempo, de nós mesmos. Certamente a gente vai fazer a objeção. Senhor, eles já estão mortos. Não tem mais jeito, Pai. O pecado, o vício, as drogas, a imoralidade já tomou conta. Ele já cheira mal. Ele já está desfigurado. Segundo a lei, ele deveria ser apedrejado. Mas aí Cristo vai lembrar que você já foi Lázaro um dia. Cristo vai nos lembrar que nós já estivemos mortos. E por mais bonzinho que você acha que você é, você já teve vários pensamentos de ódio, de morte contra alguém. E ele vai insistir e exigir que nós retiremos a pedra. A pedra que vai fazer com que a comunicação seja restabelecida. O relacionamento e a amizade vão ser reatados. Reconstruir as pontes. Jesus fala assim, esse milagre nós faremos juntos. Esse milagre nós faremos juntos. É o que Deus está dizendo para nós. A pedra não apenas separa Lázaro de nós, não apenas separa a pessoa de nós, mas ela também separa ela de Cristo. Se fomos chamados para ser iguais a Ele, discípulos dele, como nós cantamos, ser achados nele, se nós queremos que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo, então a gente vai ter que saber que foi para as boas obras que nós somos salvos.
privar o outro do encontro conosco é privá-lo do encontro com Cristo. Separá-lo. Ao reconstruir as estradas que ligam os nossos corações e as nossas vidas, ao refazer as pontes, o Cristo vai ter acesso para exclamar em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o chamado dele não pode ser ignorado. Não vai passar em branco. E se você pensa que eu estou dizendo que Deus precisa de você para fazer os milagres dele, não. Ele não precisa. Os planos dele não podem ser frustrados. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, este plano passa por nós. Este plano passa por eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Esse plano passa para a nossa disposição de querer ser iguais a Ele. Então nós somos chamados para isso. Esta é a nossa vocação. Negar isso é negar a missão de Deus. Que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê seja salvo. Mas como ele será salvo se não há quem pregue? Como ele será salvo se não há pessoas para recebê-lo, para integrá-lo, para aceitá-lo como ele é, uma vez que nós fomos aceitos como nós éramos? Às vezes a gente quer exigir do outro um patamar igual ao nosso, depois de 30 anos de caminhada cristã, quer que o outro seja igual a mim, para que se achegue. A gente tem que clamar no Espírito, orar, para que Ele nos dê sabedoria, estratégia e coragem. Coragem? Sim, coragem. Porque é preciso coragem para dar a outra face. Ele já me bateu antes. Tem que dar a outra face. Ele já pisou na bola antes. Eu preciso de coragem para dar uma segunda chance. É preciso coragem para reconstruir vínculos. Porque ao reconstruir o vínculo, ele pode me machucar de novo. Mas, se a gente não retirar a pedra, nada vai acontecer. O homem, a gente sempre fala assim, eu vou parafrasear Paulo Freire, que ele diz que ninguém se liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam na comunhão. E eu vou dizer, ninguém cura ninguém. E ninguém se cura sozinho. A cura, a restauração, a vida do Evangelho é dada na comunhão. E o nome desta casa é Casa de Comunhão. Então que nós possamos entender isto e refazer esses vínculos, reconstruir estas pontes e chamar o outro para perto, para que uma vez as pedras retiradas, um milagre possa acontecer. Amém, irmãos? Amém. Esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa manhã. Agradeço sempre a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre muito prazeroso estar com vocês, muito gratificante. E que o Senhor possa nos abençoar mais esse dia e nos conduzir para uma caminhada junto a Ele. Uma caminhada que é feita em comunhão. Amém? Amém. Não sei qual é a pedra que tem no seu coração, mas eu queria pedir para você curvar a sua cabeça. Nós temos muitas pedras em nossos corações que muitas vezes impedem que Deus faça um milagre. Talvez uma raiz de amargura, talvez falta de perdão, não sei, falta de fé. Começamos falando de fé, de credibilidade. Por fim também continuo falando sobre isso. Mas eu quero neste momento fazer uma oração junto com você, a respeito da pedra que está no teu coração e no meu também. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra que vem de encontro ao meu coração, Senhor. Porque muitas vezes nós queremos que o Senhor faça um milagre do óbvio, daquilo que já está programado. Mas e
E quando já passou 4 dias, e quando nem espírito existe mais, não há possibilidade de vida, o Senhor nos ensina que nós temos que trabalhar junto com o Senhor. E mais do que trabalhar junto com o Senhor, trabalhar junto com os nossos irmãos. Meu Deus, a gente sabe que essa palavra foi falada tantas vezes a respeito dessa pedra. E parece até meio redundante. Mas se foi falado tantas vezes, por que a pedra ainda continua em nosso coração? Porque ainda não tiramos a pedra que impede do milagre acontecer. Senhor, se porventura existe no coração de alguém aqui, Senhor, uma amargura, ó Deus, que consome o teu filho, consome a tua filha, Pai, que impede que o milagre aconteça. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a tirar essa pedra. Se porventura é a falta de perdão, Senhor, o coração endureceu, Senhor, e não permite mais que a reaproximação aconteça, Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a perdoar. Sabemos que o maior exemplo de perdão foi dado na cruz, Pai. Pai, se porventura é a falta de fé, Senhor, nos ajude como aquele homem que disse: eu tenho fé, mas me ajuda na minha pouca fé. Pai, eu creio que há um milagre preparado para cada um de nós neste lugar. E não milagre do óbvio, Senhor, não milagre daquilo que já sabemos que vai acontecer. Nós sabemos que há milagres do impossível, Senhor, preparado para nós. Pai amado, que essa palavra ela encontre um lugar em nosso coração. Sabendo que o Senhor já está com o milagre disponível, mas que nós temos que fazer algo. Nós temos que caminhar em direção ao nosso milagre. Peço que o Senhor possa, Senhor, abençoar, Senhor, as vidas que estiveram aqui nessa manhã, Senhor. Ó Deus amado, que o teu filho, a tua filha, Senhor, vai embora na expectativa, Senhor, de que chegando lá na casa dele, Senhor, aquele Lázaro já ressuscitou. Sabendo, Senhor, que no centro do problema, no centro do conflito, Senhor, o Lázaro já ressuscitou. Ó Deus, aquilo que tem causado tristeza e ansiedade no coração do teu filho e da tua filha, Pai, e muitas vezes até fazendo desacreditar do Senhor, nessa manhã essa pedra vai ser removida em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, Senhor, por este momento tão especial. Ó Deus, que é estar em comunhão contigo, estar em comunhão com os meus irmãos e ouvir a tua palavra, Pai. Peço a tua bênção sobre os seus filhos no decorrer dessa semana. Que o Senhor guarde cada um, Senhor, que o Senhor faça prosperar o caminho, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto de paz. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Nós concordamos com isso e dizemos amém. Um abraço ao seu irmão, sai daqui sem participar dessa comunhão com o seu irmão.